Então vamos lá, né? Boa noite a todos. Boa noite. Vamos dar continuidade aqui então ao capítulo 8 do livro do Apocalipse. Então lembra que nós dissemos que na cronologia do Apocalipse é o seguinte: até o capítulo 4, né, se fala da igreja, ok? Os 3 primeiros capítulos, capítulo 4. Depois não se fala mais. Quando nós temos ali a visão dos 4 cavaleiros, né, que sai o primeiro cavalo branco, nós vemos ali o começo do reinado do anticristo. Então, não é passado na aula anterior, não? Hã? Eu não vejo. Vamos repassar lá. Ali começa os três primeiros anos, 3 anos e meio da tribulação, até que o capítulo 7. O capítulo 8 vai começar os últimos 3 anos e meio da tribulação, dos 7 anos, que é a 70ª semana de Daniel, ok? Então o que acontece? Nós estamos lendo desde o capítulo, quando começa a se falar dos cavaleiros do Apocalipse, até o capítulo 8 e 9, até o 9 aqui, estamos falando do que está acontecendo dentro da tribulação. Os 3 primeiros anos, 3 anos e meio, primeira tribulação, e agora começa os 3 anos e meio últimos da tribulação, a segunda parte da grande tribulação. Então nós estamos vendo só os castigos. Depois do capítulo 11 em diante, seguindo a cronologia, a gente vai começar a falar dos personagens que estão dentro desse período aqui que nós lemos até o capítulo 9. Nós vamos ler até o capítulo 9 aqui. Então, até o capítulo 9 está falando da tribulação, tirando os 3 primeiros capítulos da igreja. Até o capítulo 9 falando da tribulação, a primeira e a segunda parte. No capítulo 11, aí entra os personagens em detalhe, e é lá que nós vamos estudar quem é o anticristo, como ele surge, de onde ele vem, o que ele vai fazer, como é que ele vai agir. Vamos estudar o anticristo, estudar as 2 testemunhas que vão estar na tribulação, né? A grande meretriz, quem é, a besta que surge da terra, a besta que surge do mar. Então aí são os personagens mais detalhados daquilo que vai estar acontecendo dentro desses 7 anos que nós estamos lendo aqui, ok? Então hoje a gente vai ver se a gente consegue ler o 8 e o 9, para depois, semana que vem, entrar no capítulo 10, e depois do capítulo 11 em diante, entrar nos personagens da grande tribulação. Tem um segmento que eles acreditam, pregam inclusive, que a igreja só vai ser arrebatada quando estiver terminando os 3 anos e meio. São os midi-tribulacionistas, ou meso-tribulacionistas, se acreditam que vai no meio. Não, então a igreja vai ficar, quando for começar a tribulação, aí a igreja sobe. Eles acreditam que a igreja passa até metade, por causa justamente de uma interpretação que eles fazem lá no capítulo 11, ou 18, não me engano. Não, capítulo 11 mesmo, da tribulação, do Apocalipse, que eles fazem uma interpretação errônea, né, do que está acontecendo. E também, quando nós lemos a semana passada, que quando João perguntou, quando um dos anciãos perguntou, né, quem são esses que vêm, estou vestido de branco e tal, ele diz, tu sabes, são os que vieram da grande tribulação. Eles interpretam isso como igreja, né? Nós vemos que são mártires que morrem na tribulação, que são que tem também uma influência muito grande do trabalho dos 144 mil judeus que vão estar aqui, né, resistindo ao anticristo e tudo mais. Ok? Então vamos lá, capítulo 8. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, lembra que até semana passada o 6º, né? Esse aqui é o último selo. Ó. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então você vê que no céu não tem tempo, né? Mas João estava assimilando o tempo da terra. Houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então viu 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Então, o 7º selo está incluído 7 pragas dentro dele, das 7 trombetas dos 7 anjos que estavam tocando, dentro do 7º selo. Aí diz assim, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos
sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, novamente, né, a oração dos santos no incensário. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então você vê a forma como a nossa oração chega diante de Deus, né? Veja que os 24 anciãos têm incenso e harpa na mão, e taças e harpa na mão, e as taças estão cheias das orações dos santos. E aqui está dizendo que esse anjo tinha em mão, né? Achei que era pergunta. Tinha na mão um incensário com as orações dos santos que subiam diante de Deus. E ele joga diante do altar e sobe diante de Deus as orações dos santos. Né? Então, o que é esse tanto de coisa de ouro? Isso é um simbolismo? Porque ouro é uma coisa... matéria. Isso é um simbolismo? Seria um simbolismo? Alguma coisa O apóstolo Paulo diz assim, que as coisas que nós vemos aqui na terra são sombras das coisas que hão de vir. Então, por exemplo, o ouro que nós vemos aqui na terra é uma sombra do ouro que tem no céu. Não seria um simbolismo? Não seria um ouro mesmo, um metal mesmo que ele vê lá no céu, mas um metal celeste. Né? Assim como Paulo fala que existem corpos espirituais e corpos naturais, corpos humanos, animais, né? Corpo animal e corpo espiritual, assim existem os metais e as coisas aqui terrenas e as celestes, né? Que são superiores. Valores, né? Porque não existe valores, então seria uma coisa para ser... seria como é que fala? Um metal celeste, diferente do metal terrestre. terrestre. É como se fosse algo nobre para nós aqui. Você vê que tudo que se relaciona com Deus ali no utensílio do tabernáculo era feito de ouro. De ouro. Porque você vê que depois, no final, aqui nós vamos ver do Apocalipse, que João vê o céu aberto e vê a arca da aliança no céu. Então a arca que Moisés fez foi uma cópia daquela que existe no céu. Né? Então as coisas que nós vemos aqui são sombras. As pedras preciosas que nós vemos aqui são sombras das pedras preciosas. Não é nada de simbolismo. Não, isso é real mesmo. Que ele antes de mostrar para João, já tinha mostrado para Moisés. Para Moisés, também. Moisés tinha visto em detalhes como é que ele tinha que fazer. Ok? E aí diz assim: e o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então você vê como é que é uma cronologia, né? O anjo no céu toma as orações dos santos. Lembra que aqueles que estavam vestidos de branco debaixo do altar diziam: Senhor, até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue? E foi dado vestes brancas que esperasse até que se completasse o número. Agora o anjo chega, toma as orações dos santos, põe diante, pega brasa do altar e joga na terra. E aí houve trovões, relâmpagos, vozes. E os 7 anjos que estavam lá prepararam para tocar a trombeta. Quer dizer, a punição de Deus. Né? E no versículo 7 diz assim: o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Então você vê a primeira trombeta dentro do 7º selo, né? Incêndio na terra, queima a árvore, queima. Essa semana nós vimos lá aquele incêndio em Portugal. Aquilo ali não é nada do que vai acontecer aqui na tribulação. A 1/3 parte do que existe na terra vai ser queimada. Por isso castigo para essa primeira trombeta que o anjo toca. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue, e morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. Você veja que sempre é a 1/3 parte, né? Vai destruindo uma parte, depois outra, depois outras, né? Então a segunda trombeta, como grande montanha, não sabia dizer o que era, se era um asteroide, se era um cometa, o que era, caiu dentro do mar. Né? E houve todas essas mortes, né?
O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra, sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. Isso quer dizer amargo. Amargor. Absinto é amargor, né? E a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas ou venenosas. Ok? Então, quando o anticristo traz uma solução de paz para o mundo, ele saiu num cavalo branco com um arco sem flecha, lembra? Ele traz a solução de paz e tudo, a igreja não está aqui, começa a ter prosperidade, porque sobrou muita coisa e tudo, começam a vir as pragas. Porque eles vão ver que é julgamento de Deus mesmo, essas pragas todas na natureza, né? E eles não têm como fugir. Aí eles vão dizer, pô, e agora? Né? Aí o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia, que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta, dos três anjos que ainda têm de tocar. Então, os quatro tocaram, ainda sobraram três, e a águia diz assim: ai, ai, ai daqueles que estão na terra, porque ainda vai sobrar três para tocar. Quer dizer, quando pensa que o negócio está muito ruim da tribulação, vai piorar. Na versão que fala anjo, Um anjo voando pelo céu. Algumas versões está posto anjo. No original grego está águia. Por que será? Talvez dependendo da tradução, né? Como a pessoa pôs a tradução. Ou do intérprete, que ele interpretou a águia como anjo. Sabe, uma nova versão está escrito águia. Águia, né? É. Algumas versões eles põem Na anjo. minha também está águia. Depende da tradução, às vezes se põe anjo, né? Mas no grego original águia. Ok? Capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Tá a estrela, todo mundo aí tem estrela, né? Uhum. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E, com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado o poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens, que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então veja, essa estrela cai do céu, abre, tem a chave do abismo, abre. Lembra que quando Jesus conta a história de Lázaro e o rico, ele diz assim: há entre nós um grande abismo. Os que estão aqui não podem passar para lá, nem os que estão de lá passar para cá. Esse abismo está guardado para ser aberto nesse tempo da tribulação, onde serão soltos esses gafanhotos. A fumaça escurece o ar e são soltos esses gafanhotos que não farão mal a erva nenhuma, mas somente aos homens que estiverem aqui. Aqueles que não tiveram marcado na fronte, lembra os 144 mil? O selo de Deus, todos que não tiverem esse selo serão atormentados por esses gafanhotos. E ele diz aqui no versículo 5 assim: foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. Serão 5 meses de picadas desses gafanhotos. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Já foi picado de escorpião? Sabe como é que é, né? Uhum. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja.
Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Você vê que são demônios, né? Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm para a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, que significa destruidor em português. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Então você veja que nessa parte da tribulação são 5 meses, quer dizer, Deus já, desde antemão, já está avisando, serão 5 meses de sofrimento, e não vai ter remédio. Ou seja, serão picados os homens, atormentados por 5 meses, e a dor e o sofrimento será tanto, que eles vão querer morrer, mas a morte será tirada, nesse tempo aqui, a morte será tirada e eles não vão conseguir morrer, vão ficar sendo atormentados. Agora, imagine uma coisa, a tribulação aqui na terra será desse jeito, imagine o inferno, e o lago que arde fogo. Não, nem pro inferno não, né? Então, você vê. É muito sério. Porque isso aqui é o julgamento de Deus sobre a terra. E haverá aqui, depois desse julgamento, o inferno e Satanás e todos serão jogados todos no lago de fogo e enxofre. Eles serão um sofrimento terrível. Então, acho que tem eterno. Uma sala especial onde vai ficar os que falavam que era crente, é para ser, como diz, debochado, além de torturado, né? Sala especial. Você sabe Nada que... especial. Então, quer dizer, aqui a ira de Deus está se manifestando na terra. Agora, a ira de Deus eterna no inferno é para sempre o sofrimento. Aqui são 5 meses, os homens vão querer morrer. Então será o sofrimento. E não terá a morte. Deus tirará a morte e dizer, olha, imagine o inferno, o que será, né? O 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. O que significa isso? Tem 4 anjos atados lá. E olha o que diz aqui no versículo 15. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. Esses anjos, por isso que a gente às vezes não imagina certas coisas que acontecem na Terra, nós não conseguimos ver o mundo espiritual aqui na Terra, não é? Mas existem coisas que acontecem que para nós, humanos, nós olhamos e vemos e dizemos, mas como aconteceu isso? Né? Existem seres espirituais no nosso meio que nós não sabemos, né? E que estão aí enganando as pessoas, né? E levando muitas pessoas a acreditar que são ou coisas comuns ou são extraterrestres. Você vê aquele artista aqui dos Estados Unidos que disse que teve 60 filhos com uma extraterrestre. Outros que dizem que teve aparição de OVNI e que juram de pé junto que entraram dentro do disco voador e foram levados e foram abduzidos, né? E tal. E tem esses ufólogos, né? Que andam atrás de OVNI, que andam atrás de extraterrestre e tal, né? E muitos dizem, isso não existe, isso é uma bobeira. Outros dizem, existe sim, eu já vi. Mas na verdade o que nós vemos é que o espírito do engano está aí, para enganar as pessoas. Ele pode, porque o que diz a Bíblia? Satanás se transfigura até de anjo de luz para enganar, né? Então Satanás pode aparecer para uma pessoa de anjo de luz e dizer para a pessoa coisas maravilhosas, ou pode aparecer de ET, ou do que for. E as pessoas pensam o seguinte, que o demônio é algo atrasado, né? O demônio é coisa da Idade Média.
O demônio é muito mais inteligente, se transfigura do que ele quiser para quem ele quiser. Os caras pensam que com a tecnologia que eles têm aqui hoje, nossa tecnologia está avançada, nós sabemos muitas coisas, e isso aqui, tecnologia, o Só que demônio fica sabe muito lendo mais. as cartas, os tarôs, os ciganos, os búzios, os negócios. E até os próprios espíritos que manifestam, né, nas pessoas. O diabo diz que vai acontecer alguma coisa e ele mesmo provoca aquilo para acontecer, para dizer que a palavra dele é a verdade. Que, nossa, falou e aconteceu. Ele falou que ia acontecer e ele mesmo providenciou para acontecer. Exatamente. Então veja, esses anjos estão esperando o momento, o dia, o mês, o ano e a hora para serem soltos para matar a terça parte dos homens na terra. Estão aí esperando, né? E se não é a misericórdia de Deus, né? Irmãos, é só a misericórdia de Deus que nos guarda, né? Veja o versículo 16 o que diz: o número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, e ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Lembra Sodoma e Gomorra? O castigo que Deus falou assim, chegou diante do meu nariz, né, os pecados que ocorrem aí, e eu vou castigar Sodoma e Gomorra. O que diz as Escrituras? Que o dia do Senhor, né, será como nos dias de Noé, né, que todos casavam, davam para se casar e tal, e veio de repente. Nos dias de Noé também a coisa estava feia, e veio o castigo de Deus sobre a terra, né? Assim chega o limite, a perversidade humana, a perversidade do homem, e é hora de Deus castigar. Porque quando vem o castigo de Deus sobre os homens, e nós olhamos e pensamos o seguinte: poxa, mas Deus está castigando duramente essas pessoas. Quando Deus manda, por um exemplo, Israel entrar em uma nação e destruir mulher, grávida, criança, matar todo mundo, para acabar com a raiz daquele povo. Que uma erva daninha você não pode deixar nem a raiz, ela vai crescer. Até as crianças iriam crescer e se tornar terríveis, como os pais, né? Então Deus fala, destrói tudo. E nós pensamos, por que Deus fez isso? Mas quando nós olhamos os pecados daquelas nações, eram coisas terríveis, né? Coisa de pegar o seu filho e oferecer a Dagon, queimado, vivo, né? Queimar o filho vivo, né? Você vê muçulmanos explodindo o filho deles para matar o outro. Aquele povo pegava o filho dele vivo, metia no fogo e oferecia a Dagon, oferecia aos deuses deles, né? E coisas terríveis faziam. Veja que no Peru, se não me engano, no Império Inca, e todos os anos se ofereciam, acho que eram 20.000 pessoas mortas oferecidas aos deuses, né? O Império Maia também, o Império Azteca também. E o que eles faziam? Pegavam o cara, colocavam em cima do altar, abria o peito do cara e arrancava o coração do cara gritando e oferecia ao Deus Sol. Passa um filme. Aquele filme Índio. Aquele filme Esqueci o nome daquele filme. Acho que foi o Mel Gibson que fez, se não me engano. Pelo menos no Brasil. Exato. Esse filme conta a história real. Assisti umas 2 vezes, eles arrancam o coração. Pulsando. Aí joga o corpo lá embaixo, a cabeça lá embaixo. Eram festivais de morte, 20 mil por ano. Então quando dizem, os espanhóis chegaram e acabaram com os índios. Não, eles salvaram a vida deles. Se vocês param com isso, nós vamos acabar com vocês mesmo. Porque todo ano eram 20 mil mortos nos festivais, né? Então quando veio o castigo e a ira de Deus sobre as pessoas dizem, nossa, mas Deus está castigando dessa maneira, Deus é tão mau assim? Não, o homem é mau, o homem é terrível. Aí, isso acontece por permissão de Deus. Ele dá um nó na cabeça. É isso que nós achamos, né? Por que Deus vai permitir um negócio tão ruim? E depois vai castigar porque permitiu. Como se fala, na nossa mente, para entender Deus, não vai entrar nunca, né? Não vai entrar. O que acontece é o seguinte,
uma explicação mais ou menos sobre isso. Deus cria o homem, né? E o homem é inferior a Deus porque ele é uma criatura, né? Para o homem se entender criatura, que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, Deus mostra para o homem tem que saber quem ele é primeiro. Quem sou eu, né? Eu sou um Deus, porque pode ver, qual foi o pecado de Adão? Querer ser igual a Deus. Querer ser igual a Deus. E desde então o homem tem essa tendência a querer ser um Deus. E Deus não tem, como ele diz, eu não darei a minha glória a ninguém. E ele mostra ao homem o quão mal o homem é, quão mal o homem pode ir fazer coisas terríveis. E depois ele castiga o homem por isso, ele diz, olha, você fez, né, e isso está em você porque a semente do mal está agindo no homem, a semente do pecado, né, como Paulo fala. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero é esse que eu faço, né? Isso a gente vê todo dia na nossa vida, eu pelo menos, né? Eu falo de mim, né? Mas todo dia eu vejo na minha vida, quer dizer, eu tento fazer uma coisa boa, daqui a pouco eu estou fazendo o que é errado, eu falo, meu Deus, eu tento pensar coisas boas, e daqui a pouco eu estou pensando só bobeira, eu falo, meu Deus do céu, né? O que acontece comigo? É a tendência do homem ao pecado, por isso o homem é sujeito ao castigo. Então quando nós entendemos a nossa miséria e vemos que Deus nos escolheu para ser salvo, isso é uma graça, assim, graça que nós não podemos explicar. Nós dizemos, porque eu mereço ir para o inferno, eu mereço disso aqui, né? Mas Deus me escolheu para me salvar, mesmo assim, mesmo eu querendo fazer o bem e não conseguindo, Deus me escolheu. É isso comum a todo ser humano, né? A diferença nossa das pessoas que não conhecem a Cristo é que nós fazemos não querendo, e nós fazemos pedindo a Deus ter misericórdia, e eles fazem querendo, nós fazemos às vezes querendo, mas sabendo que não pode, né? Porque o que o apóstolo Paulo fala? É Deus que opera em vocês, tanto querer como efetuar. Se Deus não operar em mim, eu querer fazer o bem, e me der o poder de efetuar o bem, eu não vou nem querer e nem fazer. Eu vou querer fazer o bem e fazer só o mal. Então aí que chama o homem nessa situação de miséria, né? Então veja, no versículo 19, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia como serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, olha só o versículo 20 que interessante. Os outros homens que não foram mortos por esses flagelos não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então, veja, versículo 20 e versículo 21. Não tem como a igreja estar aqui, porque ele diz o seguinte: todos que não tinham sido marcados pela marca foram feridos tanto pelos escorpiões e pelos gafanhotos e tal. Depois vem esses daqui, vem esses cavalos matando a terça parte dos homens. Ele diz, os que não morreram não se arrependeram. A igreja não ia se arrepender se estivesse aqui? Com certeza. A igreja porque nós já nos arrependemos antes, não estaremos na tribulação. Entendeu? Então, veja como estará o coração dos homens, né? Quer dizer, passam por todos esses castigos de Deus, e mesmo passando por tudo isso, não se arrependem. Mas depois de passar por isso aqui, ninguém se arrepende nada, né? Já está no... O cara, para sobreviver isso aqui, ele não pode ter coração. Já está, né? Quer dizer, olha, já passou, a terça parte morreu por enxofre, por fumaça, por fogo, foram destruídos e tal, e eles olham Só sobrou coisa ruim, né? e continuam fazendo, sabe o quê? Não, você tem que dar seus pulos para sobreviver uma desgraceira dessa. E eles continuam fazendo o quê? Vai pra caverna, vai pra caverna. Continuam adorando os ídolos, Nossa, sobrou bicho. né? Continuam lá adorando os seus ídolos, continuam se prostituindo e continuam no assassinato e no roubo. Mas essa adoração ao ídolo aí vai ser alguma coisa que eles se apegam. Por exemplo, uma tecnologia para se salvar,
Não é um ídolo de pedra ou de coisa, vai ser alguma coisa desse ramo aí, porque Para nós aqui do Ocidente, parece incrível que as pessoas vão continuar adorando ídolos, né? Mas no Oriente é muito comum. Por exemplo, na Índia, com aqueles milhões de Bronze, deuses. pedra e madeira. Pô, tudo é Deus. Tem aquelas estátuas que eles adoram. Para eles, vão continuar fazendo Rato, aquilo. Alfredo, cobra, É. tudo. a igreja não vai estar aí. Não. Nós não vamos estar aí. Você vê que é interessante como é que Deus é tremendo. Você vê, isso é uma coisa futura que Ele nos dá hoje, através da palavra dele, um pouco a saber do que vai acontecer. Exatamente. Quer dizer, nós não temos noção nenhuma do futuro nosso, nem do amanhã. Mas isso aí ele deu, parece um gostinho. Para nós saber o futuro. Quer dizer, você imagina uma coisa. Nós que somos seres humanos, estamos sabendo, através da palavra de Deus, coisas que vão acontecer. Vai acontecer. Que não aconteceram ainda. Vão acontecer. Quer dizer, nós falamos com certeza porque foi Deus disse. Né? Então você imagina esses seres espirituais. Né? Demônio, quando fala algo que vai acontecer, ele sabe. Né? Ele sabe muito bem. Eles estão nas regiões celestiais, eles conseguem ver muito mais longe. Eles criam circunstâncias, né? Criam circunstâncias e acontece. Né? Então, por um exemplo, o cara dá uma ordem dentro do... dá uma ordem lá dentro do gabinete dele. Acho que os demônios não viram. De repente fala, não, vai acontecer isso e isso acontece. E muitas pessoas, por isso que tem que tomar cuidado. Aquilo que nós temos em Deuteronômio capítulo 13, né? E se mandar alguém que levantar e dizer uma profecia, e se cumprir a profecia, né? E essa pessoa vê que ela está levando, desviando meu povo do caminho, eu fiz isso para provar vocês. Se vocês estão interessados em ver coisas maravilhosas, eu estou interessado na minha palavra. Então, pode uma pessoa dizer, irmãos, vai acontecer isso, e acontecer. Mas qual a doutrina que ela está ensinando por debaixo daquilo ali? Porque é ajudinha lá. Que é o que acontece na igreja primitiva, que dizia, e perseveravam eles todos os dias nas orações, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. Então, a importância da doutrina na igreja é algo tremendo. Por quê? Porque se nós nos desviamos da doutrina, pode acontecer milagre. Martinho Lutero chegava a dizer, se alguém estiver ensinando algo diferente disso aqui que nós estivermos ensinando, seja esse um maldito, ainda que esteja fazendo chover milagre todo dia. Que ele estava parafraseando Paulo, né? Ainda que seja um anjo descido do céu que vos anunciar um evangelho diferente desse que nós temos pregado, seja ele anátema. Né? Então, essas coisas aqui que estão aqui são profecias ditas por Deus, pela boca de Deus, e vai acontecer do jeito que está aqui. E se alguém se levanta e fala algo, por isso que nós devemos ter muito cuidado, porque muitas pessoas falam coisas e acontecem. Você fala, pô, esse cara falou um negócio desse, aconteceu. Bom, aconteceu, agora eu quero saber que tipo de doutrina ele está ensinando. Né, para eu poder conferir se isso daí é de Deus, é um demônio que está falando na boca do camarada, para levar multidões. Né? Então, nós temos aqui o futuro, né, dizendo para nós o que vai acontecer. Então, essa aqui, até o capítulo 10, nós vemos aqui que é a última parte da tribulação, né? Os 3 anos e meio últimos da tribulação, né? Mas o interessante também é que ele dá não esse poder para a gente, dá a nós a sabermos o que vai acontecer, para que também não sejamos enganados. Para que não sejamos enganados. Você acabou de falar, né? Oh, que vai acontecer isso. Foi o que Jesus disse, né? Você veja que Jesus, quando ele falou, lá em Mateus, que ele estava falando o sermão dos últimos tempos, ele diz assim, olha, que ninguém vos engane, né? Quer ver? Vamos lá, Mateus capítulo 25, se não me engano. Vamos lá ver. O sermão do... 25 ou 24? Não fala muito alto, Mateus não dá conta. 24. 24, yeah. Ele não fala muito alto, Mateus, senão ele dá conta. Oi, eu te chamo. Mateus está dormindo, gente.
Deus o quê? Capítulo 24. Vamos começar do versículo 3, né? Olha só, ele diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então eles se perguntaram: quando o Senhor vai voltar? Ele lhes respondeu: vede, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis. Fique tranquilo, não se assusta não, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quer dizer, não são poucos que vão ser enganados pelos falsos profetas, são muitos. Então, quando nós vemos, às vezes, falsos profetas pregando na TV, né, e levando multidões após eles, e a gente fica nervoso, mas não é possível. Jesus disse aqui, eles vão levar muitos após ele. Ao contrário do que Jesus diz, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Estreita é a porta e poucos são os que passam por ela, né? Ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ok? Depois, aqui nós estudamos esse versículo 15 aqui, quando fala que está falando para Israel, né? Ele está falando. Vamos ler de novo, só para nós dar uma recapitulada, que diz assim: quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Diz aqui é a profecia de Daniel, dizendo que ele se assentaria no trono de Deus e exigiria culto a ele, né? Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Para quem que Jesus está falando, que estiverem na Judéia? O povo de Israel. Não é para nós, né? Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que estiverem amamentarem naqueles dias. Porque eu vou ter que correr e fugir. Imagine grávida, né? Ou com o bebê no colo. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Ou seja, por que sábado? Porque o judeu ele tem um tanto de quilômetros que ele pode andar no dia de sábado. Não faz sentido para nós, igreja, isso. Ok? Como é que eu vou estar na tribulação se nós podemos... Sábado para nós não tem problema nenhum, você pode andar o tanto que você quiser. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Vamos ver, aquela tribulação que nós estamos lendo, nunca houve e depois dela não haverá uma maior. Jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados,